Procedimento de pintura industrial. Instrutor: Leonardo Bruno, encarregado de pintura industrial. A pintura industrial é muito mais do que simplesmente aplicar tinta sobre uma superfície. Trata-se de um processo técnico, planejado e rigorosamente controlado, que envolve critérios de segurança, qualidade e padronização. Cada etapa, desde o recebimento da tinta até a aplicação final, deve seguir normas estabelecidas para garantir durabilidade, resistência e proteção contra a corrosão. O primeiro ponto é o recebimento e armazenamento das tintas. Os materiais devem chegar em suas embalagens originais e intactas, acompanhados dos certificados de análise do fabricante. As latas precisam ter rótulo legível, com informações como nome do fabricante, designação do produto, data limite de uso, capacidade, peso, instruções de aplicação e limites de temperatura e umidade para estocagem. Qualquer tinta que se apresentar em más condições, como geleificada ou coagulada, deve ser rejeitada. O local de estocagem deve ser coberto, bem ventilado e iluminado, com prateleiras firmes, de preferência em aço, capazes de suportar o peso das embalagens. Há limites para empilhamento: galões de 3,6L até 8 unidades, baldes de 18L até 5 unidades e tambores de 200L até 2 unidades. Além disso, o espaço deve possuir contenção, caixas coletoras e extintores de incêndio, sempre com acesso restrito a pessoas autorizadas. Seguindo para a etapa de mistura, homogeneização e diluição, todo componente deve ser agitado antes e durante o uso, mantendo o pigmento em suspensão. A homogeneização deve ocorrer no próprio recipiente, e se houver dificuldade de dispersão, a tinta não deve ser utilizada. Caso haja nata ou espessamento em lata recém-aberta, o material deve ser rejeitado. Em tintas bicomponentes, os produtos precisam ser misturados exatamente nas proporções indicadas pelo fabricante. A mistura deve ser perfeita, sem variações de cor, e realizada no momento da aplicação. Sempre que necessário, utiliza-se o diluente recomendado, sem ultrapassar o limite estabelecido. A homogeneização deve ser mecânica, exceto para pequenas embalagens de até 3,6L. Outro ponto fundamental é o preparo da superfície para a pintura. Antes da aplicação, a área precisa estar completamente limpa, livre de óleo, graxa, ferrugem, poeira ou qualquer contaminação. O padrão de limpeza deve seguir normas como ABNT-NBR 4847 e NBR King-Dance 85, podendo incluir solventes, escovas, ferramentas mecânicas ou jateamento abrasivo, de acordo com as condições. A superfície deve estar seca, com umidade relativa do ar entre 60% e 85% para tintas ricas em zinco. Em caso de oxidação, antes da primeira demão, é necessária nova limpeza. Quanto aos métodos de preparação, existem diferentes padrões: limpeza manual, SP2, limpeza mecânica, SP3, jateamento abrasivo leve, SP7, comercial, SP6, quase branco, SP10 e ao metal branco, SP5. Também podem ser usados lavagem com água doce em alta pressão e lixamento, sempre observando os padrões SSPC e ISO 8501. A etapa seguinte é o critério de aplicação. Durante a montagem de tubulações, deve-se deixar remidades para soldagem. Após o processo, aplica-se fundo e acabamento. Nenhuma demão deve ser aplicada sem que a anterior esteja completamente seca. A temperatura mínima do substrato deve ser de +203 e sempre ao menos 3 acima do ponto de orvalho. Não se deve pintar em tempo chuvoso, neblina ou quando a umidade relativa for superior a 85%. Já nos métodos de aplicação, podemos citar trincha utilizada em regiões pequenas, soldas e áreas irregulares. Rolo, indicado para superfícies maiores, e de pistola, que proporciona acabamento uniforme em grandes áreas. A escolha depende do tipo de tinta, da superfície e da especificação do cliente.
Deve-se evitar escorrimentos, ondulações e defeitos na película. Há também a classificação dos graus de intemperismo. Para superfícies de aço sem pintura, os graus vão de A, superfície intacta sem corrosão, até D, superfície com corrosão severa e carepa de laminação solta. Para superfícies pintadas, variam do grau 8, pintura quase intacta, menos de 0,1% afetada, até o grau 0, corrosão intensa acima de 50% da área, sem aderência da tinta. Por fim, é importante lembrar que todo o processo deve ser acompanhado por um profissional responsável, garantindo que cada etapa siga os padrões estabelecidos. Nenhuma alteração pode ser feita sem aprovação prévia do cliente. O fabricante das tintas deve fornecer instruções detalhadas de uso e segurança. E todos os pintores precisam ser qualificados, demonstrando capacidade técnica. Em resumo, a pintura industrial é um investimento. Quando feita corretamente, protege estruturas metálicas, prolonga sua vida útil e evita prejuízos causados pela corrosão. Mais do que estética, trata-se de segurança, qualidade e responsabilidade técnica.